dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje a igreja celebra São Francisco de Assis. Podemos dizer que é um dos santos mais conhecidos, né? Não só na Igreja Católica, mas muitos lugares, muitas pessoas conhecem a história de São Francisco de Assis, principalmente pela ligação de São Francisco com a natureza e com os animais. Podemos dizer que São Francisco de Assis foi um dos santos que mais se assemelhou a Jesus Cristo, que buscou uma vida de santidade. Prova disso foi quando ele recebeu os estigmas no Monte Alverne, lá na Itália. E no programa de hoje está Verônica Locha, bem-vinda, Verônica, psicóloga, Padre Sandro Magalhães, da comunidade Canção Nova, bem-vindo, Padre Sandro. E na nossa culinária, José Maurício. Obrigado. Bem-vindo, José Maurício, Obrigado. que é enogastrônomo, e ele vai fazer um bacalhau que nunca chega. Nunca chega, sabe por quê? Porque é tão bom, gente, que nunca chega para todos, né, José Maurício? Eu acho que é por aí, entendeu? Bem-vindo. Obrigado. Mas, gente, você percebeu que eu não falei o tema do programa. Eu vou deixar para uma pessoa falar. Maria Marta, bem-vinda no Manhã Viva. Qual é o programa de hoje, Maria Marta? Procrastinação, procrastinação, que palavra difícil é essa, hein, Rose? Agora entendi por que você passou a bola para mim. Mas o significado dessa palavra não é brincadeira. E eu, que não sou boba em nada, pedi a ajuda do professor Felipe Aquino. Oi, Maria Marta. A palavra é procrastinação, que vem do verbo procrastinar, que quer dizer você adiar uma ação, adiar uma decisão. Na linguagem popular, às vezes o povo diz empurrar o problema com a barriga, ou então vamos cozinhar o galo em fogo lento. Bem, pode ser algo bom se for feito por prudência para tomar uma decisão melhor, mas pode não ser bom se for algo simplesmente movido pela preguiça. Muito obrigada, professor. Entendi sim. Mas quero saber como que as pessoas resolvem os seus problemas com rapidez ou vão empurrando com a barriga? Sim, eu procuro tentar resolver. Às vezes tem pessoas que não gostam muito, assim, aí eu fico meio nervoso, assim, às vezes, mas eu gosto de resolver mais na hora. Às vezes é melhor a gente pensar um pouco, mas, enfim. Você resolve seus problemas de imediato ou você empurra com a barriga? Ah, eu empurro com a barriga. Todos eles? A maioria, né? Quando chega na hora que não dá? Que não dá é o jeito de empurrar para a barriga. Ah, resolvo de imediato. Todos eles? Não, não todos. Qual que é o critério que você usa? A importância, né? Tem os mais importantes, que aí a gente resolve de imediato. Aqueles que não é tão importante, a gente dá uma empurradinha. Você resolve os seus problemas de imediato ou você empurra com a barriga? Empurro com a barriga. Sempre empurra com a barriga ou tem alguns? Alguns casos. Alguns casos eu empurro com a barriga. Tem coisa que não dá para resolver na hora, né? A gente vai lá e dá um jeitinho, tipo daqui a pouco. Normalmente eu sempre empurro, entendeu? Mas existe um critério, não? Tudo você vai levando? Olha, até chegar ao ponto de ser preciso fazer naquele momento. De imediato, eu sou muito ansiosa. Então tudo você resolve de imediato, não empurra nada com a barriga? Algumas coisas sim. É o que, assim, por exemplo? Alguns trabalhos de faculdade. Aí você vai empurrando. Geralmente eu faço bem rápido, mas alguns eu vou empurrando, os que eu não gosto muito da matéria. Rose, ouvindo as pessoas, eu fiquei pensando, se eu paralisar a minha vida por medo, eu estou procrastinando? E aí, padre, joga a pergunta para o senhor. Com certeza, sim. Porque a nossa vida precisa estar conduzida por Deus. E tem algumas situações que a gente precisa ouvir a Deus e dar o passo. E algumas situações, digo, pela sociedade que a gente vive hoje, a gente às vezes vai deixando e não faz o que deve fazer. E vai empurrando, como disse ali, com a barriga. A nossa vida espiritual é um bom exemplo. Quantas vezes a gente precisa dizer não a algumas coisas, mas a gente fica com medo. O medo vai tomando conta da gente. E o que é que meus colegas vão dizer? O que é que meu vizinho vai dizer? O que é que aquela pessoa importante na minha vida vai dizer se eu quiser falar que eu não vou para tal lugar, que eu não vou fazer isso mais, que a partir de hoje isso não cabe mais na minha vida? E o medo vai tomando conta. E a gente vai paralisando a nossa vida espiritual
porque a gente não tomou uma decisão. Verônica, né? Além da nossa vida espiritual, somos um ser, né? Não só espiritualmente, mas também, né, emocionalmente, humanamente, pode nos atingir também esse parar por medo, né? Com certeza. Um dos principais motivos até da procrastinação é justamente a preocupação com a opinião do outro e o medo do fracasso. Então atinge não só os desorganizados, como a gente pensa, né? As pessoas que são desorganizadas, que não sabem fazer a gestão do tempo, mas também atinge os perfeccionistas. Que geralmente os perfeccionistas é que têm medo do fracasso, medo do que o outro vai pensar, medo do julgamento. Então realmente é um problema hoje que atinge muitas pessoas. E principalmente os estudantes. Em época de prova, é muito comum eles deixarem para a última hora. E geralmente, Rose, a gente deixa para a última hora as coisas que a gente não gosta de fazer, o que desagrada. Então a gente vai deixando, mas quando tem que fazer, faz. Mas aí as consequências podem ser muito danosas, né, para a nossa vida. Engraçado, né, Verônica, você falava que até as pessoas que são organizadas, as pessoas que são perfeccionistas, geralmente para mim o perfeccionista é aquele que faz tudo organizado, que deixa tudo arrumado, mas não é assim? Não, atinge os dois, né? Tanto os organizados quanto os perfeccionistas. Mas o perfeccionista ele quer fazer tudo tão certo que às vezes ele demora um tempo e acaba não concluindo a tarefa. E vai refazendo, e apaga, e refaz, e vai deixando para depois. Mas pelo medo mesmo da crítica, né? Do julgamento do outro. E atinge realmente muitas pessoas hoje em dia. Procrastinação realmente é um problema e gera muita ansiedade, né? E as pessoas nem imaginam o que é procrastinação, né? Nem imagina. Ouve falar nesse palavrão. É procrastinação? O que é isso? Né? Mas aí quando a gente conceitua, então eu tenho isso, né? Eu adio, eu deixo para depois. E quais são os fatores que podem levar uma pessoa a viver a procrastinação? Pois é, as pessoas vira um hábito, né, Rose? Porque, olha só, desde que a gente entende por gente, a gente começa acordando com a soneca. A gente é habituado, desde criança, né, a começar o dia procrastinando. É aprendido isso. A soneca é muito isso. Daqui 10 minutos, daqui 10 minutos. Aí o que acontece? Eu posso perder a hora. Então, isso vem desde criança, né? E algumas pessoas acham cômodos. Eu estou na minha zona de conforto, depois eu faço. Aí aquela preguiça, né, que a gente falou ali, pela desorganização, por não saber priorizar as tarefas. Então, a pessoa que não sabe planejar e cumprir, ela geralmente faz um ótimo planejamento, mas não coloca em prática. Né? Só tudo bonito, mas não é factível. Mas aí as consequências não é só para a pessoa que procrastina, é para as pessoas que estão à sua volta. Né? Porque isso gera conflito, gera irritabilidade no outro, você perde a credibilidade, a sua imagem fica comprometida, você é rotulado, né? Aquele ali, deixa para a última hora. Então tem consequências muito, né, ruins, sérias, né? Muito sérias, não só para a vida da pessoa. E porque engloba outras pessoas que dependem, às vezes, da ação daquela pessoa que está demorando, né? Ela precisa fazer esse trabalho, mas ela está demorando para fazer esse trabalho, ela não está entregando no momento certo, e eu dependo do trabalho dela, que eu tenho que passar para outra pessoa. Gente, quantas pessoas vão ser envolvidas no caso do erro de uma pessoa? Exatamente. Não é verdade? Isso é muito ruim, né? E gera ansiedade, porque quanto mais você deixa para depois, e você vai deixando acumular as atividades, né? O acúmulo de atividades, a energia que você vai gastar para fazer aquilo depois vai ser muito maior. Então, todas as vezes que a gente pensar em procrastinar, pensa nas consequências disso. Uma dica, né, para os ansiosos, que você tiver que fazer, faça logo, não deixa para depois. Não deixa para amanhã. Porque senão vai deixando, vai acumulando trabalho e você não vai dar conta, aí vai ficar mais nervoso e mais ansioso, né? Exatamente. Tem que dedicar um tempo para fazer atividade. A gente tem que entender assim, por que eu estou procrastinando? Primeira coisa, porque eu não gosto dessa atividade. Ou porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo da crítica. Então, peraí, vamos nos organizar para cumprir. Vamos avaliar a importância que isso tem na minha vida. Por exemplo, os estudantes, né? Um exemplo muito claro de procrastinação. Vai deixando para estudar na última hora. Só que se ele não estudar, principalmente em época de vestibular, o objetivo principal dele, que é passar, vai estar comprometido. Então, toda vez que eu tiver uma tarefa, eu tenho que pensar na importância que ela tem na minha vida.
Com certeza. Né? Se eu tenho um objetivo, um propósito, para que procrastinar? Eu estou adiando o meu objetivo quando eu procrastino. E ela vai pensar, nossa, mas eu também tenho que ter tempo para outras coisas, tenho que ter tempo para os meus amigos. Mas se eu organizar antes, vai ter tempo depois. Exatamente. E mais tranquilo, né? Exatamente. Né? Eu até um alívio, né? Parece não. É cultura do brasileiro, né? O brasileiro tem esse sobrenome. Deixar tudo para cima da hora. Se vai mudar o título eleitoral, quando chega ali na última semana, tá aquela fila enorme, porque tá todo mundo lá. Ah, vai viajar, vamos viajar, amanhã é feriado. Ah, deixa para sair um pouquinho mais tarde. Aí quando vai todo mundo, aquelas estradas estão terríveis. Exatamente. Porque tá todo mundo deixando para ir em cima da hora. E como a gente dizia, deixar para depois, eu recordava de um santo muito popular, né? Que é Santo Expedito. Santo Expedito, ele ajudava os cristãos, era um soldado, não era cristão, melhor, ele não era cristão, era pagão, e ajudava os cristãos. Até que ele foi levado tocado por Jesus a se converter. Só que diz a história que o demônio usando daquele corvo ficava crás ali na cabeça do Santo Expedito. Amanhã, deixa para depois, amanhã. E Santo Expedito foi aquele que disse, não, é hoje. A minha conversão é agora. E ele foi um homem que disse sim a Jesus e se converteu. Claro que a gente não pode, que bom que nós estamos falando da ciência e do ponto espiritual. Tem algumas situações que a gente precisa de ajuda mesmo. E aí a gente vai falar, padre, eu estou pensando em deixar tudo, fazer isso, e tanto tempo que quis fazer isso, mas talvez não seja o tempo de você deixar e nem fazer. Então é preciso que a gente pare, como o professor Felipe falou, a gente parar, pensar, não é deixar para depois, mas isso é para me fazer? Porque às vezes a gente vai no embalo também. No impulso? No impulso e faz algo errado. Quantas pessoas que às vezes quer sair de uma situação problemática, não, então não estou falando isso, tem que fazer isso. Não, eu preciso resolver aquilo e ver, talvez seja aí. Fala até pelas vocações. Quantas pessoas que têm uma família, às vezes ficou viúvo ou ficou viúva, e acha que indo para uma congregação, uma comunidade, vai preencher aquele vazio. Mas na realidade a pessoa não tem vocação. Uma pessoa que acabou o namoro. Fuga, né? Eu sou chamado à Canção Nova, sou chamado a ser membro da Canção Nova, sou chamado a ser membro do Salesiano, sei lá, qualquer outra congregação. Mas na realidade a pessoa está fugindo e não está resolvendo o que tem que ser resolvido. E é aqui, ó. A situação está dentro dela, ela precisa sofrer, precisa passar por aquele momento de perda, sei lá, se perdeu alguém ou terminou o namoro, terminou o noivado, para depois ela dar o passo. Não é que ela está fugindo, mas dessa situação, né? Da vocação. Mas é porque ela não tem a vocação e ela precisa dar um passo no outro sentido. Verônica, e a procrastinação, se não for tratada, ela pode levar a uma doença mais séria? Pode, principalmente a ansiedade generalizada, né? Porque afeta a nossa saúde física e mental. Né? Quando a gente procrastina, querendo ou não, está gerando uma ansiedade, porque você sabe do compromisso, você sabe que precisa fazer aquilo. E gera culpa, né? E a culpa gera angústia. Então, vai gerando, né? Um fator vai levando a outro. Então, a ansiedade é muito comum em quem procrastina. Meu Deus, realmente pode virar algo muito pior. E a pessoa tem que até ser medicada, acompanhada, tratada, né? Exatamente. E o mundo de hoje, nós estamos vivendo tanta ansiedade, né? Tanto estresse. Exatamente. Gera um estresse, gera esses conflitos internos, né? De saber que você precisa fazer uma tarefa, mas às vezes está fugindo ali da responsabilidade. Né? E muitas pessoas acabam deixando para depois porque sabem que vão dar conta de fazer aquilo. A desculpa é, não, eu trabalho sob pressão. Quando eu faço, eu sei que fazer, eu faço, eu dou conta de fazer. Então tem desculpa para tudo, né? Padre, como a direção espiritual, né, o acompanhamento pode ajudar a pessoa a sair da procrastinação? Eu recordava aqui que em muitos casos a pessoa às vezes tem que fazer um acompanhamento até, vamos dizer assim, de cura interior.
porque a pessoa foi marcada alguma situação. Quantas vezes a gente ouve pregações falando disso, dessa ferida na alma da pessoa? Quando criança, ainda no ventre da mãe, às vezes não foi esperado, e a pessoa nasce, ou até quando é criança, não é amado, não é, pelo contrário, às vezes é maltratado com palavras, e isso faz com que a pessoa vá se retraindo. Eu não sou capaz de fazer isso. Quantas pessoas tentam começar algo e não termina? Até tenta, mas não termina. Isso está na alma da pessoa. É preciso, claro, ajuda psicológica e espiritual. Para que a gente possa ir mexendo, eu digo sempre, é o nosso baú da nossa história. Que a gente precisa mexer no lado espiritual, no lado psicológico, para tirar aquilo que está ali que pode apodrecer todo o baú. Então, a nossa vida espiritual mexe também na nossa história. O que é que está lá atrás que me deixa hoje não dar paz? E refletindo com essa reflexão, convido a você a ficar ligadinho. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos falando mais sobre procrastinação. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre procrastinação. Já ouvimos no primeiro bloco o Padre Sandro e a Verônica nos explicando o que é a procrastinação, como devemos também viver para combatê-la, quais as consequências dela, dessa atitude, desse comportamento na nossa vida. Mas eu quero mandar um abraço aos parceiros, meus parceiros do Manhã Viva. Olha, gente, esse vestido lindo que eu estou vestindo, lá da Miriam, um beijo para a Miriam da loja By Miriam, que me empresta algumas roupas para usar aqui no Manhã Viva. Também meu abraço à Lavécia, showroom de semijoias, também ao Salão Maison Rochard. Um abraço à Rosângela, a toda a equipe do Maison que cuida sempre, né, da minha beleza. É importante a beleza física, a beleza da alma, né, beleza psicológica, tudo faz parte. Um abraço e sigamos juntos, né, nessa missão de evangelizar. Também agora vamos voltar para a sala de entrevista. Eu quero já perguntar, né, tanto para a Verônica como para o Padre Sandro, como que alguém pode tomar a consciência que está vivendo a procrastinação? Primeira coisa, desculpa. Primeira coisa é observar que não consegue dar conta. Digo no lado espiritual. As pessoas às vezes até se preparam. Olha, amanhã eu vou rezar o terço, amanhã eu vou ler a Bíblia. Mas na hora de começar, a pessoa nunca dá conta. Ah, não, deixa para depois. Não, mais tarde, agora eu vou ver isso aqui. Não, agora eu vou responder esse e-mail, vou responder tal, vou responder essa mensagem. E vai deixando, vai deixando. Não, na hora de eu dormir, eu vou pegar o texto e vou rezar. Mas aí fez o barulhinho da mensagem do WhatsApp, atrapalhou tudo. Já foi. Então a pessoa esquece e já acabou. Você não faz mais nada. Então a pessoa precisa tomar consciência. Realmente, eu preciso me organizar. Eu preciso dar passos. Se é necessário, eu até digo, faz um papel, coloca lá na porta do quarto, no meu horário de estudo da palavra é esse. Meu horário de rezar o texto é esse. Na minha casa, 6 horas da tarde, já disse aqui várias vezes no programa, é hora de rezar o texto. Então, desliga a televisão, ou põe lá no texto mariano, ou a rádio. Mas geralmente agora pela TV. Então, ligou, mudou o canal, 6 às 6h30, horário que minha mãe e meu pai estão rezando o texto. É sagrado. É sagrado, é um horário que eles utilizam. Então, qual é o horário que eu vou utilizar para isso? Ah, padre, eu trabalho o dia todo, esse horário não dá. Então, eu não posso usar na hora que eu estou indo para o trabalho, voltando do trabalho. É um horário que eu posso utilizar para fazer parte da minha espiritualidade. Eu não vou deixar aquilo para mais tarde, quando eu ver. Passei mais um dia e eu não fiz nada. Deixei para depois. Primeiro eu falar isso. Eu estou fazendo o que eu devo fazer? Não, estou enrolando, empurrando. Então eu preciso tomar consciência que eu tenho que dar passos. E é interessante, né, Verônica? Porque no trabalho de NutriCoach que nós estamos fazendo, a Verônica e a Carol me acompanhando todas as semanas, né, Verônica? A Verônica me dá grandes dicas e uma delas foi o planejamento. Exatamente. Né, de se planejar e fazer um horário, né? Já o horário de acordar, o horário
da oração, né? E a fidelidade, né, Carol, Verônica? Isso. Ó, tô falando da Carol. Isso, você se beijo pra programar. Carol. É você se planejar e se programar para cumprir. Mas o principal aí é você reconhecer, né, ter a humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Né? E pedir o feedback também para as pessoas. Porque tem um impacto na minha vida, mas o outro percebe, muitas vezes a gente não percebe que procrastina. Porque vira hábito. Então a gente não percebe até as consequências disso para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então pedir o feedback, né? Será que eu estou te devendo alguma coisa? Como que você avalia o meu desempenho? Né? O feedback é muito importante e entra também. a humildade, né, Verônica? Humildade para reconhecer isso e pedir ajuda. Né? E o padre falou uma coisa muito importante, né? Até uma dica aí para as pessoas que, né, querem parar de procrastinar. É afastar as distrações. É quando se programar e se planejar para cumprir uma tarefa, afasta aquilo que distrai. Desliga o celular, desliga o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi, né? Telefone. Porque você precisa se concentrar para fazer aquilo. Você precisa ter atenção plena para fazer a atividade. Você precisa focar naquilo que você está fazendo. Porque senão é muito fácil, né? Controlar esses pensamentos negativos de achar que não dá conta de fazer. Que acaba sendo uma fuga. Eu procrastino porque eu sei que eu não vou dar conta mesmo, então eu deixo para depois. E a gente acaba sendo vítima das distrações, né, Verônica? É um obstáculo. Que vão nos atrapalhar e não vão nos levar em nada, a lugar nenhum. É um obstáculo. E é muito comum também as pessoas pensarem em tarefas macro. Né? Uma dica aí é você separar as tarefas em tarefas menores. Então, por exemplo, eu tenho que escrever um livro. Peraí, deixa eu me programar para escrever um capítulo por mês que seja. Mas aí eu falo, o livro, já pensa que o livro é, muito grande, vai me dedicar muito, deixa para depois. Aí quando vê, tem pessoas que têm esse projeto há anos e não colocam em prática. Então vamos separar um tempo. Semanalmente eu escrevo 2 páginas, né? Um capítulo por mês, um capítulo por semana. Então dividir em tarefas menores, né? Isso é muito importante. E iniciar e terminar a tarefa. As pessoas às vezes começam a fazer várias coisas e não terminam nada. Então, iniciou, conclui. Iniciou a outra, conclui. É iniciar e terminar. Livro, conclui. Conclui, Se for 2 páginas por dia, nem que né? seja 2 páginas aí por dia. Aí tem só meia hora, porque eu tenho que dormir tal horário. Tem que ser fiel ao meu horário que eu coloquei ali no meu projeto, né? Então, aí eu falei assim, não, mas pelo menos 2 páginas vai dar tempo. Se eu não ficar distraindo no celular, eu vou ter tempo para ler 2 páginas do livro. Isso aí. Rapidinho acaba, tá né? vendo? Olha só que dica boa. Tô aprendendo. Isso aí. Verônica, e como também a gente pode ajudar essas pessoas que estão na procrastinação, né? Ajudar, alertar, não como você falou, que é importante a pessoa pedir ajuda. Né? Então, assim, como quem sabe o amigo, ou o marido, ou a esposa, ajudar essa pessoa. A gente primeiro tem que aceitar as críticas, né, Rosa? A gente acha que as pessoas estão falando talvez por maldade, porque não gostam da gente, acabam levando para o pessoal. A gente leva muito para o pessoal. Então a gente tem que entender que aquilo é uma crítica construtiva para o meu bem. Se a pessoa está dando feedback, ela quer o seu melhor. Sempre pensa positivo. A gente tem que pensar sempre pelo lado positivo. E tentar aprender com aquela crítica, com aquele feedback. Né? Então a primeira coisa é isso, aceitar esse feedback, né, que é transparente, que é verdadeiro, que eu sei que pode melhorar o meu desempenho, a minha vida. Né? Aceitar essa percepção do outro, porque como eu te falei, muitas pessoas não percebem isso. Né? Entender o impacto negativo que isso traz para a vida delas e para as pessoas, né, que convivem com ela. Espiritualmente, né? Como que essa pessoa pode crescer e sair até da procrastinação? Primeiro que a gente já conversou, a pessoa ter essa consciência, pedir ajuda. Eu não consigo rezar, eu não consigo ir à missa. É preciso ter alguém do lado que dê essa ajuda, esse apoio. Alguém, talvez não seja nem da família, mas alguém, eu moro sozinho na cidade, não tenho com quem. Por que não? Eu não vou atrás de uma pessoa que pode me ajudar. Pode dar esse apoio para que eu possa ser mais fiel àquilo que é a minha vida espiritual. É bonito na comunidade porque a gente tem as nossas regras de vida em uma dessas nossas orações, né?
E quantas vezes que a gente sentava em grupos para fazer o estudo da palavra, quantas vezes que a gente parava para rezar o rosário, às vezes fazendo as atividades lá no nosso noviciado, discipulado, porque aqui a gente trabalha muito juntos, né? Quantas vezes a gente estava ali limpando uma área, fazendo algo e estava rezando com o outro. E até aqueles que sempre tem aqueles, né? Que deixa para depois. Não, vou rezar o texto depois, mais tarde. E ali, na hora que você começava, você indiretamente estava ajudando a pessoa. Então, você estava tirando aquele deixa para depois e a pessoa estava sendo ajudada. E, como a Verônica falou, é preciso ter esse desejo de ser ajudado. Não adianta, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer. Eu pra sou tudo, assim, né? continuei assim. A pessoa assim. tem que tomar consciência e querer sair daquela situação. Exatamente. E muita gente não quer, acha que é bobeira, eu sempre fui assim. Só que ela não percebe, não dá conta de que, por causa do jeito dela, muita gente está sofrendo, está machucando a pessoa. Eu estudo e no meu grupo, tem uma fulana que eu não quero essa pessoa no meu grupo. Porque a pessoa atrapalha a gente. Isso é muito, muito real. Então, se eu não tomo consciência, será que eu não estou atrapalhando a outra pessoa? Será que eu não preciso dar um passo? Falo no trabalho, mas e na minha vida espiritual? Será que eu não preciso ser mais fiel? Não preciso ajudar, às vezes, o meu filho. Porque meu filho não quer ir para a igreja, o que é que eu vou fazer? Você. Eu preciso ir, eu preciso dar passos. Meu esposo não quer ir. Aí eu me prendo à dificuldade do meu esposo e não vou também. Então é preciso eu olhar para primeiro lugar. Eu olhar para aqui, ó. E eu preciso dar os passos. O outro vai perceber e também vai, eu querer mudar, né? Exatamente. Eu falei hoje no início do programa, né? Hoje dia de São Francisco de Assis, né? Foi um santo que levou com afinco a sua busca de santidade, né? Se converteu. Tem uma cena, né, no filme de São Francisco, ele se joga, né? Nos espinhos na rosa, né? Até hoje lá em Assis, já tive a graça de ir 2 ou 3 vezes em Assis e de contemplar a roseira que não tem espinhos, né? Ela não tem mais espinhos, foi a roseira que São Francisco se jogou, né? E depois se jogou na neve. Então imagina, né? Do espinho para a neve, tanto que era aquele desejo dele de santidade, de não pecar, né? De não cair. Então, também faz parte, né, da santidade, né, padre? Quem quer uma vida, se converter, uma vida santa, buscar essa disciplina, né? Uma vida de disciplina, uma vida de santidade, uma vida... Passa por isso, passa pela disciplina, não é, Verônica? Na verdade, essa é uma competência muito importante, né? Para a gente trabalhar, inclusive, para as pessoas que procrastinam. A disciplina, a organização, a administração do tempo e a autoconfiança, porque ela tem que confiar na capacidade dela de produzir algo, de fazer uma tarefa, né, que seja boa, que tenha frutos, que seja positiva, porque às vezes as pessoas duvidam da própria capacidade de fazer. Né? E priorizar. Se não priorizar, a gente não faz nada na vida. A gente sempre vai deixar para depois. Né? Vou dar um exemplo aí, né, do emagrecimento, do processo de emagrecimento. A gente sempre adia fazer dieta, para, volta, começa e depois larga no meio. A gente não tem persistência para continuar. Então a gente está sempre postergando a nossa meta, né, de emagrecer. E às vezes a pessoa está sofrendo por causa da obesidade, né? Está quase aí no infarto. E ainda está procrastinando ainda a dieta. Estou procrastinando. Então, assim, um trabalho que eu gosto de fazer muito é avaliar ganhos e perdas com esse processo. O que a pessoa ganha e o que aquela pessoa perde se ela continuar procrastinando. E aí, quando ela percebe o impacto que isso tem na vida dela, ela fala, nossa, eu quero mudar. Aí a motivação. A pessoa tem que encontrar um motivo para isso. Né? Se a gente não encontra um propósito para o que a gente está fazendo, a gente não faz. A gente sempre vai procrastinar mesmo. Sempre vai deixando para depois, para depois. E nisso também a gente pode, nessas pendências, até as pessoas hoje que são endividadas, vão deixando para depois, e a gente vê aí pessoas sofrendo, né? Até pessoas pensando em suicídio por causa de dívidas, né? Porque também deixou para depois, ou também não se movimentou, né? Não se planejou. E aí acumula, né, Rose? Acumula e vira uma bola de neve.
aí talvez o tempo e a energia destinada para resolver aquilo já ficou enorme. Já houve um desgaste físico e emocional com esse processo. Então tem muita coisa em jogo. A gente perde muito procrastinando. E a gente só adia os nossos objetivos, a gente só afasta deles. Com certeza. Então se eu quero atingir, eu preciso priorizar aquilo na minha vida. Eu não preciso gostar de tudo que eu faço, mas eu tenho que entender a importância disso na minha vida. Tudo tem um porquê, né? Se eu preciso fazer aquilo, tem um porquê. Não é à toa, né? E se eu estou com dificuldade de me organizar, peça ajuda. Você me ajuda a fazer isso, né? Você pode me ajudar com essa tarefa, com essa atividade? E quando a gente começa a se planejar num ponto, né, Verônica, tudo a gente vai se organizando e tudo isso vai gerando uma consequência ao nosso redor, né? A gente vai se organizando, organiza as nossas coisas e tudo à nossa volta vai se organizando. Se equilibra, é o equilíbrio, né? Com certeza. E a procrastinação gera um desequilíbrio. Eu gostaria então de vocês deixassem uma mensagem para quem está em casa, né, nos assistindo, em relação a isso, né, a procrastinação. Primeiro eu queria assim, deixar uma mensagem assim, para as pessoas primeiro refletirem, né, se realmente estão procrastinando ou não. O que elas estão deixando que é importante para depois. E o impacto que isso tem na vida delas. Entender principalmente a causa da procrastinação. Por que eu estou procrastinando? Porque eu não gosto, porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu tenho medo da crítica, da preocupação com a opinião do outro, né? Então, avalie as causas, né? E aí, se é importante para a sua vida, vão parar de procrastinar, né? Vão priorizar aquela atividade, vão fazer acontecer, porque aí mais rápido eu vou atingir meus objetivos. Com certeza. E aí, padre? Como a Verônica disse, priorizar. Se eu sou cristão, se eu quero seguir a Jesus, eu preciso priorizar Jesus em minha vida. Quantas pessoas deixam uma sujeira no coração porque não foi confessar? O ano que vem eu confesso, o ano que vem eu faço isso. E vai deixando aquela sujeira no seu coração. Olhando para a vida dos santos, a gente vai perceber que é o hoje, é o agora. Então, se você precisa e quer um tempo novo, uma vida nova nos seus afazeres, eu digo, porque quando a gente organiza o espiritual, o mental e o físico, que é os três, não é algo fora da vida cristã, formados, não. Né? A gente se organiza nesses pontos, a gente consegue ser um cristão verdadeiro. E olhando para, como a gente disse, né? A nossa vida tem um antes, um agora e um depois. O que passou já foi. Agora a gente tem. Amanhã a gente não sabe. Mas eu digo, se a gente consegue fazer agora, amanhã a gente vai ter uma outra vida, um outro momento. Que o Senhor possa nos ajudar e Ele ajuda. Para que possamos ser um bom cristão, né, e um bom ser humano, né, padre? A gente precisa ter essa integridade da pessoa. Essas três que o senhor falou, psicológico, espiritual e físico. É preciso essa integridade. Que nós possamos buscar viver isso. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com mais Manhã Viva. Voltamos, gente, não vamos procrastinar, não vamos mais deixar o José Maurício nos esperar. Gostou, gente? Bem-vindo, José Maurício. Eu agradeço. Obrigado, Rose. Primeira vez, né, Maurício? Primeira vez de muitas, será? Vamos ver. Será? Vamos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E hoje nós estamos falando sobre procrastinação, né, José Maurício? Isso. E na cozinha também não se pode procrastinar, né? Não, principalmente quando a gente começar a cozinhar, né? Então, não podemos deixar nenhum pré-preparo para depois. E também, se a gente vai receber pessoas, amigas, familiares, Isso. Vou deixar para fazer um almoço em cima da hora. Aí as pessoas chegam, você nem começou o almoço ainda? A cozinha, o importante da cozinha é a organização. Eu acho que é a coisa mais importante. É o planejamento. Né? É o que a gente faz aqui, que chama mise en place, que é separar tudo que a gente vai usar, né? Para a hora que a gente for executar o prato, a gente está tranquilo, não ter que sair correndo, né? Porque no meio de um preparo faltou alguma coisa, vai nos trazer problema. Talvez um prato salgado, nem tanto. Você adapta, né? Mas com certeza num doce, numa sobremesa, se faltar um ingrediente no meio do preparo, ele vai dar um resultado errado. O bolo não vai desenformar, o pudim vai
desmanchar. Aí vai ficar feio, né? Isso, não dá certo. Na hora de receber as final pessoas, não é bom. Que a aparência também conta muito, né? Muito, com certeza. Na cozinha, né, a gente come primeiro com os olhos. É verdade. A gente começa a comer com o nariz, né? Com o olfato. A gente vai cheirando, né? A gente fez um preparo antes aqui, já estava cheirando o estúdio. Já estava cheirando. Depois com os olhos, né? E por fim, a gente degusta. Né? Para ver se vai ficar bom mesmo, né? E hoje vamos fazer, o José Maurício vai fazer pra gente o bacalhau que nunca chega. Olha, gente, bacalhau, uma delícia. Mas bacalhau que nunca chega, por quê, José Maurício? Olha, dizem, né, pelo que eu já andei lendo, é que ele é muito saboroso e muito leve. E que você vai comendo, nunca chega de comer, tem que dar uma parada aí, né? Imagino. E quais são os ingredientes desse bacalhau? Olha, esse bacalhau leva azeite, ok? Qual a quantidade? O azeite, a gente vai pôr um fio de azeite para dourar, aí depois para finalizar um pouquinho, aí é a gosto, né? Bacalhau pede azeite, né? Bacalhau pede azeite, né? Bastante azeite, né? É a cozinha do Mediterrâneo. Nós temos o bacalhau, já está aqui em lascas, desfiados e dessalgado. E qual a quantidade? Olha, a gente pode pensar assim, para uns 200 gramas de bacalhau, mais ou menos, porque a gente vai usar a proporção. Aí a gente usa mais ou menos uma cebola, usa de 3 a 4 ovos, tá? E mais ou menos uns 50, 80 gramas de batata palha. Isso aqui vai a gosto também. Se você gosta de mais cebola, você põe mais um pouquinho. Gosta mais um pouquinho do ovo, né? A gente leva um pouco de presunto de Parma. Pode levar o presunto comum também, tá? O Parma, ele é mais salgadinho, ele é cru, né? É um presunto de melhor qualidade. E um cheiro verde, azeitona preta, né? Para finalizar, faz parte do... Também pede, assim como pede o azeite, pede uma azeitona. Qual que é a diferença desse presunto para o presunto comum, que a gente vai lá na padaria, compra... Aquele nosso presunto, ele é cozido, ele é uma massa de carnes, processa-se, cozinha, e nós temos aquele presunto. Esse é curtido, ele é o pernil do porco, né? Então esse é o Parma, ele é italiano. Tem muita tradição também na Espanha, que são os ramons, né? Portugal também tem. Portugal que eu conheci bastante. Tem um porquinho lá que come lá umas bolotas, né? Que chama trinca bolota, né? E come umas castanhas, né? Lá em Portugal, o que a gente chama para nós aqui de presunto é o fiambre. Sim. Fiambre. E esse aqui que realmente é o presunto. É o presunto. Esse é ele é curtido, né? Ele é curado, né? Ele não é cozido. Né? E lá se serve muito, né? Com o melão. Em entrada de festa é uma delícia. Junto o doce do melão com o salgadinho do presunto, dá água na boca. Portugal é um abraço né? Para os meus irmãos portugueses que estão nos assistindo. Lá o Manhã Viva passa à tarde, 1h30 da tarde. Um beijo para vocês, viu? Saudades. Mas então, vamos lá, né? Vamos começar? Mão na massa. É um prato tranquilo, rápido de fazer, tá? Ele... Deixa eu acertar esse fogão aqui, né? Isso. Acho que já dá. Fogão que a gente não conhece, né? E ele é forte também. É um prato prático, eu gosto muito de fazer no Natal, qualquer época. Mas Natal, Réveillon, quando a gente está recebendo gente, a gente já deixa tudo preparado, que ele fica pronto, você vai ver, em 10, 12 minutinhos ele está pronto. Tá? E esse azeitona, a pessoa se quiser põe? Pode pôr, para finalizar, né? Eu vou começar aqui, vou colocar um fio de óleo. Tá? É muito prático, né? Deixar ele aqui, pode? Pode. Pode. Né? E vou colocar um pouco de cebola. Pra gente já murchar a cebola. Isso. Não precisa deixar ela fritar muito, né? Não, uns 2 minutos aqui é o suficiente, só para ela... Olha o cheirinho da cebola com azeite, hein, gente? Dá água na boca. Deixa eu ver mais um pouco? Não sei. A gente vai dosando aqui, de acordo com o tamanho da nossa panela, né? E ajustando também o fogão. Então, como eu falei, é um prato bem prático. Tá? A cozinha precisa de organização. A organização é a coisa mais importante. Não tem como não ser assim. Né? Você saber onde está tudo, onde estão os ingredientes, acondicionar de forma correta, para não perder. As quantidades corretas as também. Quantidades, né? Você tem já pensou? Uma ficha técnica, né? Alguém chega lá e você quer comer, a pessoa vai ter que comer pouquinho para dar para todo mundo. Para dar para todo mundo.
Dimensionar é uma arte também, né? Você ter a média, né? Cozinhar para muita gente não é fácil. É verdade. Quanto de arroz vamos fazer para tantas pessoas? Isso. Não é fácil. Mas no dia a dia a gente vai adquirir na prática, né? Vou murchar mais um pouquinho aqui. Enquanto tá aqui, eu vou quebrar os ovos, tá? Certo. Eu vou quebrar a parte aqui. Você usa o ovo inteirinho, né? Isso. Usa tudo. A gente quebra numa vasilha à parte, porque se tiver algum com problema, né? Já pensou, você vai quebrar 10 ovos, o décimo não tá bom. Nossa Senhora. Aí não é legal, né? Quer que eu vou mexendo aqui? Pode. Porque gosto de ajudar, Você gosta de viu? cozinhar também? Eu gosto. Gosto de fazer bacalhau com natas também. Também é um bacalhau que eu aprendi em Portugal, que é muito leve também. Muito. O bacalhau é a terra do Portugal é a terra do bacalhau, né? E antigamente, no início, era a comida dos pobres. O bacalhau. Este bacalhau em si, ele é uma comida mais simples, por ser desfiado, ele não é. A gente não está usando aquela posta de bacalhau. Inclusive, para usar esse bacalhau, pode usar o site, que é um bacalhau mais barato e mais saboroso. A gente usa ele para fazer bolinho também. E vai colocar mais ovo aqui? Não, acho que 2 tá bom para essa quantidade. Eu vou entrar com o bacalhau, tá? Depois que murchou um pouquinho a cebola, murchou. Eu não quero que frite muito o bacalhau, para ele não secar, tá? Então a gente já levou a cebola. Essa quantidade que você está fazendo dá para quantas pessoas? Eu acho assim, 100 gramas de bacalhau, que vai proporcionalmente levar um ovo e meio e uns 50 gramas de batata, come bem uma pessoa. Então vai fazer 10 pessoas, 1 quilo de bacalhau desfiado, 1 dúzia de ovos. Eu acho que vai servir bem. O bacalhau já está dessalgado. Pena que aí de casa você não pode sentir o cheiro, gente. A gente ainda não tem o cheiro para ter, né? Não temos ainda essa tecnologia, né? Mas olha, o cheiro tá bom demais, gente. Azeite com cebola e bacalhau. E aqui então nós já temos os ovos já mexidos. O sal eu só vou acertar no final, porque eu vou colocar um pouquinho de parma. O bacalhau ainda tá com um pouquinho de sal, né? Eu dessalguei, deixei ele em 3 águas mais ou menos. E trocando todos os dias, trocando, né? Na geladeira, uma água gelada. E uma dica boa, eu gosto muito, na última água, não usar a água, né? Digamos assim, usar o leite. Porque ele hidrata, ele fica mais suculento. Olha, então você troca 1, 2 vezes, né? O bacalhau. Aí a terceira vez, ao invés de pôr água, põe leite. Isso. 2 ou 3 vezes. Vai depender muito do tamanho da peça, né? Uma posta demora mais a dessalgar, o desfiado ele dessalga mais fácil. Ok? Olha que bacana, hein, gente? Anota aí no seu caderninho para na última vez colocar o leite. Vai ficar mais saboroso e mais leve ainda o bacalhau, né? Então aqui, ó, nós já deixamos murchar um pouquinho, ok? Então, eu vou colocar o ovo. Tá? Vai dar misturadinha com o ovo. Vou dar uma misturadinha. E já coloco aqui um pouco da batata palha, tá? Que delícia, gente. Muito fácil de fazer, viu? Muito fácil. Não tem muito segredo. Saboroso. Aí deixa o ovo fritar, né? Deixa o ovo cozinhar sem secar demais. Vou até diminuir um pouco o fogo. Para deixar ele meio molhadinho. Bem molhadinho. Aí vai a gosto, né? Aqui nós já podemos colocar aqui, ó, um pouco já de salsinha. Uma salsinha já repicada. Se quiser colocar cebolinha também pode? Pode também. Eu gosto mais da salsinha para esse tipo de prato. Mas pode sim, com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, né, José Maurício, pode entrar no Instagram, @chefeamigo.br. Isso. BR não, BH. BH, chefe amigo, chefe sem o E.
Chefe sem o E, amigo.bh, que lá também vai estar seu telefone, lá né? tem meus contatos, lá só tem, é um Instagram profissional, eu só coloco foto de comida e bebida. Nossa senhora, gente. E do programa também já tá lá. Ó, tá vendo? Gente, aqui, ó, comida na hora do almoço. Praticamente pronto, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de batata. Se a pessoa quiser mais crocante, mais sequinho. Mais crocante, mais sequinho, mais cheiro verde. Eu vou desligar aqui. Eu vou até pegar o prato aqui. E vou acertar o tempero. Aí nós vamos dar uma empratadinha. Depois a gente faz mais aqui na outra panelinha. Deixa eu provar o tempero. Porque senão... Tá ótimo. Eu vou pôr um toquinho de pimenta só. Nem sal não tá precisando. Porque já tá aquele salgadinho certa do bacalhau, porque o bacalhau é um prato salgado. A gente tem que tomar cuidado ao dessalgar o bacalhau, não dessalgá-lo demais, porque ele perde o sabor. Ele perde a essência. Ele é um peixe salgado. Às vezes, se a gente trocar 4, 5, 6 águas, o sabor dele, o sabor vai embora. Então, aí, ele é ligeiramente salgado, ok? Então vamos aqui, mais um cheirinho verde. E o azeite nunca é demais, tá? É, azeite é muito bom e muito saudável, né? Azeite então é uma esse gordura bacalhau boa, né? até assim, a pessoa pode... Ah, chegou uma visita, né, inesperada. Ah, lembrei daquele bacalhau que tá lá. Isso. Tira rapidinho, faz esse bacalhau. É um bacalhau dessalgado, né? Então, ele desfiado, então você pode usar um bacalhau com um preço bom. Eu vou montar esse aqui, pode ser? Pode. Só pra gente dar uma carinha nele. Você vê, eu não sei o tempo, mas olha como é rápido. Rapidinho. Então, assim, a turma lá no sítio, no Réveillon, já fica esperando, porque aí não atrapalha o Réveillon de ninguém. A gente deixa tudo preparado em 15 minutinhos, né? A gente vai fazer aqui só um detalhe. Empratar é sempre legal. Pois é, né? A decoração também é tudo, né? Ó. Ficou? Ficou. Que bonito, hein? Embaixo. Deixa eu colocar isso aqui então. Então aqui agora a gente pode dar uma salpicada, né? Tal. E aqui eu tenho um crisp de Parma, que a gente pode até fazer um enfeitinho aqui, ó. Olha, gente, que prato lindo. Tá dando pra pegar aqui? Tá com fome, padre? Não sei, assim tá bom? Tá ótimo, gente, ó. Dá pra... Olha, gente, que prato prático. Gostoso, gente. Prático, super saboroso e saudável, né? E saudável, com certeza. Um peixinho com azeite. Hoje o ovo tá em alta, né? A gente hoje, né? Tá... eu tô comendo bastante ovo. Eu também. Me indicaram, eu tô comendo ovo quase todo dia. Nossa senhora, um pente de ovos não tá dando. Faltou uma... Vamos finalizar aí? Ah, uma azeitoninha. Uma azeitoninha, né? Mão de cozinheiro é limpo, né, gente? Você sabe, né? E olha, e agora a gente vai... Agora você pode montar o outro. A gente faz outro mais aqui também, né? Ele é um prato rústico, nós podemos montar também ele... À vontade. À vontade, né? O padre, a Verônica, vamos provar aqui o bacalhau, né, gente? A gente coloca mais um crispzinho aqui, ó, até triturado, a gente pode triturar, ó. A pessoa pode brincar, né? Criar na montagem do prato. Olha que bacana. Esse negócio. É um detalhe, né? Então... Azeitona é muito bom também, viu? Olha, gente. Se fiquem à vontade para vocês provarem o bacalhau. Nossa! No que nunca chega. Quanto mais come, mais quer comer. Né, gente? Quero agradecer... José Maurício. Eu que agradeço, Rosi, obrigada. A oportunidade. Volte mais vezes, viu? Assim sempre que for convidado. Nossa, agradecer a Verônica também, ao Padre Sandro, pelas dicas que deu pra gente. E olha, gente, vamos lutar para a gente não procrastinar, tá bom? Vamos lutar, vamos sair da procrastinação, vamos planejar e organizar a nossa vida. Um beijo para você que esteve comigo no Manhã Viva. Até o próximo programa, se Deus quiser. E agora vamos degustar o nosso bacalhau.
cançãonovaplay.com. Assine já!